irmãos e as irmãs. Se alguém pela primeira vez, seja bem-vindo na nossa casa. Está sempre de portas abertas para todos que precisam de alimento para a alma, que nem nós precisamos, por isso estamos aqui. E às vezes somos muito famintos, né? Queremos mais e mais, por isso que a gente é assíduo. Nos avisos, nós vamos iniciar a nossa evangelização no dia 26 de abril. As crianças até 10 anos de idade será no horário das 14h30 às 13h30. Acima de 10 anos de idade, eu posso me inscrever acima de 10 anos de idade, né? Das 15h30 às 16h30. Então, começa no dia 26 de abril. Mas se não puder trazer as crianças, o pessoal que está assistindo de casa, o pessoal que está aqui, puder multiplicar essa informação, pode trazer posteriormente, né? Pode subir com o ônibus andando, tá? Pode subir com o ônibus andando. A porta vai estar sempre aberta para que novas crianças venham participar do grupo de evangelização do Consolador Prometido, e depois na sede própria, inclusive, teremos salas específicas para evangelização. Nós temos uns livros lá em cima da nossa escadinha, vendendo por R$15 cada um. E pedimos quem puder comprar, colaborar conosco, que R$15 a gente consegue já comprar 2 lâmpadas para a futura sede. Então, quem comprar um livro pode pensar, eu estou doando 2 lâmpadas, né? Para que não fiquemos no escuro posteriormente. Para abrir a nossa reunião, então, nosso trabalho dessa noite, aqui do nosso informativo do mês de abril, a gente botou um texto, esse texto tem referência com a nossa campanha, que nós precisamos arrecadar recursos, porque nós estamos finalizando a colocação de forro, devemos finalizar amanhã, os pisos e azulejos de banheiro só falta rejuntar, já foram colocados, a rede elétrica está, digamos, com 70% instalada, mas nós precisamos construir divisórias para essas salas no piso superior, que tem um valor que nós não podemos fracionar. Então, nós vamos ter que precisamos que as pessoas puderem colaborar, né? Que contribuam com o óbolo da viúva, né? Nosso irmão, que é a proposta da palestra dessa noite, é uma contribuição sempre bem-vinda. Então, uma leitura aqui que diz assim, o título, Construindo Sonhos e Realizando Objetivos. Geralmente, ficamos só na fase dos sonhos, dispersando-nos no caminho da conquista e da autorrealização. Deixamos o dia a dia nos absorver em tarefas múltiplas e esquecemos de utilizar a determinação em nossas vidas. Tudo se inicia no aqui e agora. O tempo é este exato momento, que dissipa o linear do sonho em realidade, quando você permite que o melhor aconteça em sua vida, deixando o passado no passado, atravessando a ponte para o momento que está vivenciando hoje. A sua maneira de olhar é que vai conduzi-lo à vitória ou derrota, à construção ou às ruínas. Temos que utilizar nossos dons, talentos, para atingir os nossos objetivos. Se ficarmos na inércia, esperando que tudo caia em nossas mãos, nada vai acontecer, pois realização requer ação. Realizar através da ação. Somos todos os dias invadidos por sentimentos mil e, por conseguinte, esquecemos que somos filhos do Criador e, assim, criaturas e criadoras. O importante nesse processo de realização é a motivação. A cada dia um passo dado, a cada vitória uma conquista. Fique do seu lado, mantenha sua cabeça erguida, elogie-se, apoie-se, seja seu melhor amigo. Se aparecer uma pedra ou várias, faça como o rio, contorne e siga o seu caminho com determinação, fé. Dê o primeiro passo, não hesite. Afinal de contas, trata-se de seus sonhos, seus projetos de vida. Seja merecedor, recebendo no pódio o troféu da coragem, que lhe fez ser quem você é,
um vencedor, um concretizador de sonhos, em amor e luz, e assim é. Márcia Quenuzar Gomes. Então, com essa mensagem, construindo sonhos, realizando objetivos, que possamos, já fomos elevados, né, com essa proposta desse texto, que todos vão levar para casa no nosso informativo do mês de abril, e possamos conservar essa harmonia que nós encontramos quando estamos num templo religioso. Conservar, contribuir, apoie-se, construa-se, reforme-se, edifique-se, perdoe-se, deixe o passado no passado e sigamos em frente, pois alguém nos aguarda lá adiante. Embora alguém, muitas vezes, na caminhada terrena, nos atire pedras, mas as pedras são necessárias para pavimentar nossa estrada. E caminhamos fortalecidos rumo à luz, e a luz é Jesus que nos aguarda, ansioso para que possamos compreender e praticar as mensagens do seu Evangelho. E aqui estamos reunidos com amigos invisíveis aos nossos olhos, que também vieram buscar alimento para seus espíritos, mas outros tantos vieram nos alimentar. Que tenhamos uma boa reunião doutrinária e que nosso irmão, o tarefeiro dessa noite, nosso irmão André, seja amparado pelos amigos espirituais do Consolador e seu particular amigo, e possa expor a mensagem que se preparou e trouxe para todos nós. E assim seja. Então, nosso irmão André, prata da casa do Consolador, assuma o seu compromisso. Né? Compromisso de hoje? Compromisso de hoje. Traga-nos a mensagem. Então, boa noite a todos desencarnados que aqui vieram, foram trazidos. E uma boa noite também aos encarnados que aqui vieram na noite de hoje. Boa noite. Né? Não podemos esquecer dos nossos irmãos desencarnados, que estão em maior número do que nós encarnados aqui nessa casa. O tema escolhido quando o seu Ney nos convidou, que é ele o escalante dos tarefeiros, né? Ou dos que terão que estudar algum tema, a gente escolheu o óbolo da viúva, que faz algum tempo já que a gente está meditando sobre isso, sobre esse tema, sobre o óbolo da viúva, e acredito que seja bastante interessante. Já de antemão, eu vou dizer que a mensagem ela é mais para mim do que para os que estão ouvindo, né? Que isso fica bem claro quando a gente estuda, né? Que a fala que a gente faz, estuda, geralmente é para nós, né? E para a gente falar uma linguagem bastante direcionada e definida, tem várias definições para a gente falar a mesma linguagem. Né? O óbolo da viúva, todos nós conhecemos essa parábola, todos, acredito que sem exceção, que ela é muito comentada, né? Tá ali a parábola. Nós encontramos ela em Marcos e em Lucas. Marcos é o evangelista que contava o que Jesus fazia. É o evangelista da ação. O que Jesus fazia, quando fazia, Jesus estava aqui, fazia isso, fazia aquilo. E Lucas é o evangelista, é o historiador. Ele percorria os locais onde Jesus passou, falou com Maria, conversou com Maria, porque o evangelho de Lucas era para ser escrita por Paulo.
era para ser a história de Jesus, mas como Paulo não conseguiu escrever, pediu a Lucas que escrevesse o Evangelho. Aí Lucas fez isso, né? Visitou os locais onde Jesus passou, e por esse motivo é que em Lucas a gente encontra o maior número de parábolas. Nos evangelistas, quase todas elas se repetem, mas em Lucas tem algumas que não são repetidas, né? E é por esse motivo mas no caso aqui, a parábola do óbolo da viúva, ela nós não encontramos em Mateus, que são os sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas são os sinóticos, que são os evangelhos mais ou menos parecidos. Não encontramos essa parábola em Mateus. Mas o que é uma parábola? Para a gente conversar a mesma linguagem. Não adianta eu estar falando inglês aqui e ou um dialeto, né? Inglês eu falo muito mal, mas e vocês estão falando outra língua. Né? Eu falar em parábola e vocês não ter a mesma noção que eu tenho de parábola. Por isso que eu gosto de definir o que nós vamos falar, do que nós vamos tratar. Né? Então, parábola, está ali a definição, bastante simples. Né? A parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. Né? Parábolas são muito comuns, principalmente na época de Jesus. Um tempo antes era um mito, principalmente na Grécia, tinha mais ou menos o mesmo sentido da parábola. O mito, ele contava algo, uma alegoria, né, que transmitia uma moral. E parábola, ela foi mais utilizada pelos judeus, né? E o significado de óbolo, quando eu falo em óbolo, eu sei o que é óbolo e é tão comentado, né? O óbolo da viúva, eu me recordo da parábola do óbolo da viúva, mas eu sei o que é óbolo, o que significa óbolo. E aqui está a definição que eu tirei do dicionário. Né? Substantivo masculino, pequena moeda usada na antiguidade grega de valor insignificante, que correspondia a 1/6 de dracma, que era uma moeda daquela época. E outro sentido, donativo de pouco valor dado aos pobres, esmola, enfim. Né? Tem também uma definição que nos diz que um óbolo ele corresponde a 3/8 do centavo de hoje. Então, vocês façam a conta, o valor dessa moeda. É algo assim fantástico. Né? 3/8 dá 0, só menciono que é bom em matemática. 0, alguma... Menos de meio centavo. Menos de meio centavo, 0,30 e alguma coisa. Alguém é matemático aqui? Senão eu fico mal na situação. A senhora que é contabilista, senão eu fico mal na história. Né? Aí ela tem outra, que como vocês leram a parábola do óbolo da viúva, tem a palavra gasofilácio. Né? O que é gasofilácio? O que significa? Hoje a gente vai ver esses conceitos para a gente, como eu falei antes, falar mesmo a linguagem. Né? Gasofilácio, naquela época, era um recipiente, um local, onde eu colocava meu donativo. É mais ou menos como tem na Igreja Católica, né? Nas igrejas tem onde eu coloco o meu... E também é chamado de gasofilácio, se eu não me engano. Eu não tenho certeza. Quem quem frequenta a Igreja Católica, não é gasofilácio o nome do onde eu coloco o meu donativo? Né? E isso era bastante comum nos templos de Jerusalém. Isso era mais ou menos bem à vista de todos, onde eu colocava o meu donativo, o meu dinheiro, a minha doação para o templo.
Por quê? Porque tem uma grande diferença eu ser espírita e eu ser judeu naquela época. Os judeus acreditavam piamente que Deus habitava aquele local, que ele vivia naquele local. Então, eu fazendo a minha oferta ali, Deus estava vendo o que eu estava ofertando, né? E hoje, é assim que eu acredito em Deus, que Deus, claro, que Deus está em todos os locais, mas ele habita aqui, o Consolador prometido, ele mora aqui, como os judeus acreditavam que ele morava no templo. É assim que eu acredito em Deus? Todos quietos. Será que isso é verdade? Que Deus mora aqui no Centro Espírita? A casa dele é aqui? Está muito tímido a resposta, né? Mas os judeus acreditavam nisso, né? Que Deus morava no templo. Então, quanto maior o donativo, né? Maior Deus me via com bons olhos, né? Me via quanto mais dinheiro ou mais bens eu dava ao templo, eu era visto de uma forma diferente né, uma forma diferente de quem dava pouco. E a viúva deu apenas aquele 0,2 moedinhas de 0, alguma coisa de centavos para o templo. E Jesus estava olhando aquilo. Qual é a mensagem que ele quis passar? Claro que uma parábola ele tem que usar, como os judeus acreditavam que Deus morava naquele tempo, ele tinha que usar uma linguagem que eles entendiam e compreendiam, né? Era essa a linguagem que Jesus usava. E aí ele conta reúne os discípulos e pergunta: tem algo errado ali? Tá. E pergunta, né? Quem deu mais nessa noite? Que tinha pessoas com muito dinheiro que despejavam um monte de dinheiro naquele gasofilácio, e aquela senhora apenas aquelas 2 moedas. Eu, particularmente, assim, e por isso que eu estava estudando e essa parábola e já pesquisei vários outros irmãos que estudam essa e outras parábolas. Eu, particularmente, eu tenho dificuldades, assim, não sei, talvez vocês não, mas eu tenho dificuldades de ler aquela parábola falada há mais de 2.000 anos e colocar na minha vida, no meu dia a dia, né? Como é que eu faço isso? Né? Qual a lição, qual a moral que Cristo quis me transmitir? É essa de eu dar meus bens, quanto mais bens materiais eu dou no gasofilácio, melhor eu sou visto por Deus? É isso? Ou a pergunta que eu faço para mim, né? O que eu estou doando para o gasofilácio do nosso mestre, na casa de Deus, que é todo o nosso planeta? O que eu estou doando? Será que eu estou que nem aqueles ricos do templo que despejavam sacos de moedas no gasofilácio para que Deus visse? Eu sou esse? Eu sou essa pessoa? Eu sou esse ser? A pergunta hoje é essa: o que nós estamos doando? Desculpe, eu sei que vocês doam coisas boas, mas né? A lição geralmente é para quem fala. E a minha questão e minha preocupação é essa: o que eu estou doando, né, para o templo divino que é toda a criação? E eu utilizo, para nossa fala, eu utilizo alguma coisa dessa obra que eu passei no grupo de quinta, se eu não me engano, no grupo de quinta tá toda a obra desse nosso irmão, né? E ele fala
ele fala sobre o Hospital Esperança, nos bastidores do Hospital Esperança. É bastante interessante. Ele coloca, nessa obra aqui, ele coloca várias obras que falam sobre o Hospital Esperança. E a história da noite de hoje, ela transcorre, claro que ela aconteceu antes no Rio de Janeiro, mas no Hospital Esperança, juntamente com o Dr. Inácio Ferreira, ela é contada. E por isso que a gente está usando alguma coisa dessa obra, né? Oi? Fala para nós o que é o Hospital Esperança. Sim, eu já vou falar agora. Já está ali, o senhor pediu, já apareceu. Né? Hospital Esperança no mundo espiritual. Essa figura do lado direito, aqui, eu de frente aqui seria meu lado esquerdo, onde tem uma estrela de Davi no centro, é o Hospital Esperança. São 5 hélices, né? E são vários andares, tem 2 subsolos no plano espiritual. É mais ou menos em cima de Uberaba, esse Hospital Esperança. Ele foi fundado em 1920, né, logo depois do desencarne de nosso irmão Eurípides Barçanufo. Depois a gente fala um pouquinho sobre o nosso irmão, né, e sobre orientação de Santo Agostinho e João Evangelista, o discípulo do nosso querido Mestre Jesus, né, que trabalharam também na equipe do Espírito de Verdade, na codificação do Espiritismo. Atualmente, né, ela abriga cerca de 3 milhões de espíritos em suas alas de tratamento de saúde. E a direção desse hospital está a cargo da Dona Maria Modesta Cravo. Ela dirige o hospital. Num plano superior tem Dr. Bezerra e Dr. Eurípides, que dão as orientações, mas é num plano superior. No hospital, a direção do hospital é da Dona Maria Modesta Cravo, que quando encarnada, a gente vai falar, eu já estou me antecipando, né? Então, aqui vocês veem o hospital e o quanto de irmãos que são atendidos. 3 milhões é muito irmão. E pasmem, esses 3 milhões são o que, São Ney? De espíritos faliram. Cristãos que faliram. Vieram com uma missão e não cumpriram. Por isso que a minha fala da noite de hoje é mais... Né, não vou envolver vocês nessa história, ela é para mim. Né? Não se incluam, só escutem a história. Né? São 3 milhões de irmãos que vieram, que a gente gosta de colocar que assinaram o contrato no plano espiritual para fazer determinada tarefa na Terra, quando encarnaram, se deslumbraram, né, como diz o seu Jorge, com as luzes da ribalta e foram para o samba. Né? E são esses irmãos que são atendidos lá. Segundo a Dona Maria, não é doutora, a Dona Maria Modesta Cravo, 82, em torno de 82%, um pouco mais, dos espíritas passam pelo hospital. Né? Então, quando a gente acordar e está numa... Graças a Deus ainda, né, que somos socorridos, temos o hospital. Pior é quando nós acordamos e estamos no umbral, aí é um pouco difícil. Né? O hospital já é um pouco melhor. Quem foi Eurípides que criou? Esse é o nosso irmão Eurípides, ele esteve encarnado quando Jesus esteve na Terra. O seu Ney já leu a obra, que ele pertencia aos essênios. Me esqueci o nome do título. A Grande Espera. Isso, A Grande Espera. Quem quiser ler, conta a história dele como essênio, né, esperando Cristo. Ele já era, naquela época, já era um espírito evoluído. Né? Quando ele encarnou agora no Brasil, ele criou o primeiro colégio
espírita no Brasil, né, com a filosofia da educação espírita, algo fantástico, que muitos espíritas nem tomam conhecimento, mas é algo assim, né? A proposta da pedagogia espírita é fantástica. Ele criou, ele era médium de desdobramento, trabalhou com curas, desdobrado, ele trabalhou com curas, né? Desdobrados, quem não conhece o termo, não frequenta grupo de estudo, desdobramento é quando o corpo fica e o espírito sai do corpo, né? O Ney pediu para não usar o termo muito de estudo, mas... Tem um documentário no YouTube a respeito dele, narrado pelo Lima Duarte. Maravilhoso. Um documentário sobre o livro do Sanuf, narrado por Lima Duarte. Alguns familiares dele que dão testemunho do documentário. Uhum. É no YouTube. É muito interessante. Ele viveu em Sacramento, em Minas Gerais, toda a vida dele, né? E lá ele trabalhou também. A dona Maria Modesta Cravo, ela era de Uberaba, casou, foi para Belo Horizonte, ela teve sérios problemas psíquicos devido a vidas passadas, a conta, para quem não sabe, né, ou não viu ainda, ou não leu ainda, né, em vidas passadas que a gente aprontou muito, e agora a gente apronta ainda, né? Mas as de vidas passadas, um dia a conta chega, né? Bate a porta. De todos, sem exceção. Não só da dona Maria Modesta Cravo, mas na minha porta também. Ela bate e pede que a gente salde essa conta. E para a dona Maria Modesta Cravo, ela chegou nessa encarnação. E aí foi levada para Eurípides Barçanufo, e Eurípides Barçanufo, como aí identificou um problema obsessivo, né, que ela teve quando ela teve encarnada na França, e teve um problema bastante sério que ela passou lá quando ela viveu na França, e nessa encarnação ela resgatou. Tem obras bastante interessantes que ela ditou da espiritualidade. Uma das obras que ela ditou conta a história dela, Os Dragões, tem aqui todo o nome, Os Dragões, o diamante do lodo não deixa de ser diamante, né? E o lado oculto da transição planetária. Mas eu recomendo Os Dragões. É uma leitura bastante difícil, bastante devagar, mas vale a pena. Ela conta a história dela na corte da França, os desatinos que ela cometeu quando ela ali vivia. Nós vamos ter que correr. O doutor Inácio Ferreira, ele é alguém bastante simpático ao Marcelo e a mim, né? Um médico bastante despachado, assim, ele não tem papas na língua, ele fala abertamente o que tem que falar, mesmo que eu não goste, né? E a história, eu estou trazendo esses personagens, porque a história transcorre no Hospital Esperança e com essas personagens, né? E a nossa querida irmã Cidufo, é ela que dita esse livro para Vanderlei de Oliveira. E a história que nós vamos contar do nosso irmão está nesse livro, Lírios da Esperança. É fantástico esse livro, todos os livros da irmã Cidufo, toda a coleção dela são fantásticas. Ela, como eu falei antes, ela era druideza, ela viveu com Allan Kardec como druida, isso antes de Allan Kardec ser Allan Kardec, na Gália. Viveu na Gália com Allan Kardec, não como esposa, mas viveu no contexto social. Se eu não me engano, ela é sacerdotisa do templo. E como Allan Kardec, ela reencarnou na França para dar auxílio na codificação, né? Com 12 anos, ela começou a ter problemas de obsessão, e aí ela começou a trabalhar com Allan Kardec na codificação como médium, e o distúrbio, na época não era conhecido como mediunidade, começou a melhorar, né? Aqui eu
transcrevi alguns trechos, mas eu vou contar a história, não há necessidade de ler, né? Por isso que eu apresentei esses personagens, né? A Irmã Sidofo, Dona Maria Modesta Cravo, e principalmente esse livro, que conta a história de... Eu vou ficar na história de Marcondes, a gente não vai tocar na história de Selene, só de Marcondes, né? Porque é uma história bastante interessante. O que eu estou, como espírita, e eu estou falando agora como espírita e para os espíritas, principalmente para mim, né? Para mim espírita, o que eu estou oferecendo para o gasofilácio do nosso divino mestre? Nosso irmão Marcondes, ele era uma pessoa comum no Rio de Janeiro, não faz muito tempo, algumas décadas atrás, né? E ele, como todos nós, sentiu alguns probleminhas. E aí ele recorreu ao centro espírita, né? Como a grande maioria de nós aqui, e principalmente a minha história, assim, quando a dor bateu, eu procurei um centro espírita, né, para resolver, para o centro espírita resolver meus problemas, não eu, né? Claro que o centro espírita que tem que resolver, eu não, né, só vou lá para os espíritos superiores resolverem meus problemas. E aí mas não é assim, nós temos que resolver nossos problemas. O plano superior não resolve o problema de ninguém. Ele pode até nos dar uma mão, nos dar uma orientação, mas ele não vai resolver meu problema. E Marcondes teve uns problemas, ele começou a frequentar o centro espírita. Aí gostou, começou a se sentir melhor, começou a frequentar grupo de estudo, né? E depois dos grupos de estudo, ele começou a frequentar grupos de reunião mediúnica. E assim ele foi. Depois ele começou a trabalhar como médium na reunião mediúnica e foi trabalhando no centro espírita. Aí começou a fazer curso de esclarecedor e depois começou a... Opa, aqui ficou sem título. Né? Começou a dirigir reunião mediúnica e ele começou a gostar disso, né? Começou a gostar de coordenar, de mandar, disso, de ser coordenador. E aí, com o tempo, ele começou ele passou a ser presidente do Centro Espírita, é o Centro Espírita no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, bastante grande. Claro que o Marcondes aqui não é o nome, senão ficaria ruim, que essa história quem conta é o Dr. Inácio Ferreira. E como presidente do Centro Espírita, ele se sentiu a última bolachinha do pacote. E ali ele ficou como presidente até desencarnar. Ele fornecia 300 cafés na manhã para crianças e pessoas moradoras de rua. Em torno de 300 cafés, 300 almoços e 300 jantas. Todos os dias, né? E Marcondes gostou disso, sentiu-se... Eu sou o cara, né? Sou o espírita, o trabalhador assim, né? Que não tem outro igual. E ele começou a ter problemas com o centro de Umbanda, um templo de Umbanda que começou a funcionar na frente. E ele não gostou disso. Que o pessoal que frequentava a casa, que era uma casa grande, começou a diminuir. E ele da porta preso. E quando ele voltou, foi solto, né? Saiu da cadeia, ele casou com a filha do Marcondes. Olha a situação do nosso amigo Marcondes. Ficou assim, possesso, né? Como, né? A filha do presidente de um dos maiores centros espíritas do Rio de Janeiro casar. Aqui eu vou colocar, peço desculpas Obrigado. Aos que professam essa religião, mas não é assim, que, segundo Marcondes, era um macumbeiro, né? Mas claro que é só um termo, não estou ofendendo ninguém.
Essa foi a vida do nosso irmão Marcondes. Foi isso que ele ofereceu no gasofilácio do nosso querido Mestre Jesus. Eu estou agora trazendo a parábola para o centro espírita, né? Porque, como eu falei antes, os judeus eles acreditavam que Deus habitava naquele templo. Nós sabemos que não, que Deus não habita. Deus está em todos os lugares. Não é aqui que ele vai estar. Né? Jesus falou, diz onde tem 2 ou 3 em meu nome reunido, lá eu também estarei. Mas Deus é o Pai de todos. Né? E a questão que eu coloquei é essa: o que eu estou oferecendo ao gasofilácio como espírita, ao gasofilácio do nosso divino Mestre Jesus? É o que o Marcondes oferecia? É isso? Né? Quando nós adentramos a doutrina espírita, né, começamos a estudar a doutrina espírita, eu sou melhor, eu me acho melhor do que um evangélico, eu me acho melhor do que quem não estuda a doutrina espírita. É isso que eu ofereço ao querido Mestre Jesus? Né? É isso que nós oferecemos? Ou não? Né? Eu ofereço algo diferente do que os antigos judeus ofereciam ou do que o nosso querido Marcondes oferecia. E a história, ela começa, eu tenho alguns minutinhos, a história é contada pela nossa irmã Sidufo, está aqui, não é a foto, é um desenho mediúnico da nossa irmã, né? Ela que conta essa história, e quem atendeu ele no Hospital Esperança foi o nosso irmão, Dr. Inácio Ferreira. Né? E interessante, esse nosso irmão, apesar de ter toda essa vivência que ele teve no Espiritismo, quando ele desencarnou e foi levado até o Hospital Esperança, teve ainda o benefício de ser levado ao Hospital Esperança, ele teve ainda, foi contemplado ainda com tratamento. Né? E a espiritualidade que recebeu, os espíritos que o receberam no Hospital Esperança, diz, o senhor amanhã está agendado uma conversa na sala tal. Aí ele diz, não, amanhã eu vou lá. Aí chegou, agora não me recordo o número, bateu, aí quem estava lá? Nosso irmão doutor Inácio. Recebeu ele, diz, não, senta aí, vamos conversar. Aí Marcondes pergunta, tu é quem? Tu é meu mentor? Porque o que eu fiz lá tudo aquilo que eu fiz, quando eu estava encarnado, eu tenho que estar com meu mentor agora. Eu tenho que estar direto com ele. Ou um espírito superior. Tu é um espírito superior? Aí o doutor Inácio disse, com aquele jeito dele, diz, não sou um espírito superior, sou alguém que gostaria muito de conversar com o senhor. Né? E Marcondes disse, não, se o senhor não é espírito superior, não tem conversa. Não, estou indo embora. E foi embora. E o doutor Inácio disse, não, quando desejar voltar, volte, né? Volte, que a gente continua a conversa. Passou um tempo. Eu disse, não, mas eu acho que eu vou ter que ir lá, né? Que a dor tá brava. Voltou lá para o doutor Inácio. E aí disse, olha, eu achava sempre que quando, como espírita e como trabalhador da seara espírita, eu quando fosse desencarnar, eu estaria direto lá com meus mentores. Essa é a minha situação. Não é aqui tratar com um psiquiatra. Não é? Como? Eu tratar com um psiquiatra. Aí conversaram, e ele aceitou o tratamento. Aí, quando contam essa história do Marcondes, ele estava no subsolo, ele já estava trabalhando. E cada vez que ele começava a falar normal. Aí, quando ele começava a falar, a língua caía até o chão. Aí ele recolhia a língua e voltava de novo. Essa era a situação do nosso irmão Marcondes. Por quê? O que
E essa, volto de novo, qual a minha oferta para o gasofilácio? Aquele meu contrato que eu fiz no plano espiritual, eu estou cumprindo ele? Eu estou fazendo aquilo que eu prometi no plano espiritual? Primeiro, que a nossa irmã coloca, e na obra ela coloca, o primeiro sou eu. Eu tenho que... o primeiro contrato que eu faço é comigo, né? É eu me melhorar para ofertar para os irmãos, não só da Casa Espírita é fácil, né? Mas aos irmãos do nosso dia a dia, ofertar algo melhor. Esse é meu primeiro contrato. E essa era a proposta do nosso irmão Marcondes quando ele encarnou. Não era para colocar do templo umbandista, para colocar na cadeia, não é para xingar os irmãos que saíam da casa espírita e assistir as pregações, a fala do irmão umbandista, ou saírem do templo espírita. Não era isso. O contrato dele, segundo a irmã Sidufo, era esse, era se melhorar como pessoa. E esse é o contrato de todos nós. Isso a gente pode afirmar como algo certo, e principalmente o meu. Em tempos idos, eu fui... Se hoje eu já não sou grande coisa, tempos atrás eu fui bem pior. Então, graças ao Espiritismo, e esse é o nosso contrato. E isso que nós temos que ofertar no gasofilácio do nosso querido Mestre Jesus. Eu gosto muito dessas... A nossa irmã Sidufo, ela vive ainda no Hospital Esperança. Ela não reencarnou, saiu da França, veio para o Brasil e trabalha aqui, no plano espiritual, no Hospital Esperança. Não existe felicidade sem pleno conhecimento de si mesmo. Eu nunca serei feliz se eu não me conhecer, né? Se eu não assumir meu contrato, se eu assumir só as coisas externas, eu nunca serei feliz. Assumir as coisas materiais. Claro que o dinheiro é importante, eu preciso de dinheiro para várias coisas, né? Mas primeiro o meu conhecimento. O mergulho nas águas abissais do mar íntimo é indispensável. E a convivência nesse contexto é a escola bendita. Saber os motivos das nossas reações frente aos outros, entender os sentimentos ideais nas relações, é preciosa lição para o engrandecimento da alma na busca de si próprio. Infelizmente, isso nosso irmão Marcondes esqueceu, e muitas vezes eu esqueço também. Então, isso é um lembrete para todos nós, e que possamos ofertar isso no nosso gasofilácio, no nosso dia a dia, no templo do nosso querido Mestre Jesus e no nosso bondoso e amado Pai. E ela tem uma frase: o Evangelho é a rota, o Espiritismo a bússola, o amor a meta. Irmã Sidufo. Então, que sua noite seja tranquila, seu sono restaurador. Boa noite e muito obrigado pelos ouvidos que foram emprestados na noite de hoje. Obrigado. Agradecemos ao André. Se o André permite eu fazer uma sugestão, nós temos aqui na casa o Dr. Inácio, quando encarnado, ele foi diretor clínico por muitos tempos do Hospital Psiquiátrico de Uberaba, e ele escreveu um livro em vida chamado Novos Rumos da Medicina, tem o 1 e o 2. E a dona Modesto Cravo era parceira dele lá no Hospital de Uberaba. Era diretora? E se procurarem na internet, há imagens da inauguração do hospital, inclusive com as fotos dele junto com ela. Quando o André fala dos umbandistas, né? A espiritualidade nos diz qual é a religião boa. Aquela que reforma moralmente a criatura. Né? Aquela que reforma moralmente a criatura. E a espiritualidade está trabalhando no Centro de Umbanda, no Templo Evangélico, na Igreja Católica,
Eu acho que é no livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, ele nos fala de um trabalho dos espíritos, ele estava junto dentro de um templo da Igreja Católica Apostólica Romana, a espiritualidade trabalhando lá dentro da Igreja Católica, né? Então, todas as religiões são boas, desde que a criatura se identifique com a religião. Então, obrigado, André, pela tua proposta. Tá? Obrigado para o André, né? O André é um trabalhador da casa e está sempre estudando. Vocês viram que esse livro que ele citou é um livro realmente maravilhoso e que possamos nós, em oração, lembrarmos, nem tudo está perdido. Não estamos condenados ao fogo do inferno. Pois o inferno é resultado do arrependimento pelo bem que não fizemos, inclusive enquanto estamos aqui na matéria. Mas sempre é tempo de recomeçar. Amanhã, com a bondade dos amigos espirituais, poderá nos ser permitido renascer quando abrirmos os olhos para mais um dia. Chova ou faça sol, tenhamos tempestade ou calmaria. O dia será bom se eu assumir a minha responsabilidade de conduzir a minha existência, buscando ser o cristão que eu desejo ser, mas ainda não sou. Jesus, divino irmão, Maria, mãe querida, benfeitores de toda a ordem nos rodeiam o planeta, povoam o universo, a serviço de Deus, a consciência cósmica. Que possamos captar os pensamentos desses amigos e nos tornarmos obreiros na construção de um mundo pleno de fraternidade. Mesmo que minhas mãos estejam cheias de calos, meus pés doloridos, mas minha alma plena de luz. Que essa paz esparrame pelas penitenciárias, cadeias, presídios, orfanatos e asilos. Circules pelos corredores e os leitos dos hospitais de Santa Maria da região, mas que faça morada dentro de cada um de nós e levemos essa paz para nossos lares e por onde andarmos. Que o Deus, o Senhor do Universo, que está em tudo e em todos, nos abençoe, todos nós, nos dois planos da vida, que assim seja, assim será.